Era uma noite fria de outono quando eu, Richard, me encontrei sozinho na plataforma deserta do metrô. Já passava da meia-noite e o último trem parecia ter atrasado mais do que o normal. Olhei ao redor, mas não havia sinal de outros passageiros. A estação estava estranhamente silenciosa. Apenas o eco distante dos trilhos vazios preenchia o ambiente. Enquanto esperava, comecei a sentir um arrepio na espinha. Não era apenas o frio cortante da noite, mas algo mais sinistro pairava no ar. Uma sensação de solidão e vulnerabilidade me invadiu quando percebi que estava completamente sozinho ali. O tempo se arrastava e a escuridão aumentava, fazendo com que as sombras se alongassem pelas paredes da estação. Fiquei cada vez mais inquieto, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação brincando comigo naquela hora tardia. Então, foi quando ouvi um ruído baixo, mas audível, vindo dos túneis escuros à minha frente. Meus sentidos se aguçaram e meu coração começou a bater mais rápido. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era provavelmente apenas um trem se aproximando, mas algo no fundo da minha mente dizia o contrário. A luz fraca no final do túnel começou a brilhar, indicando a chegada do trem. No entanto, algo parecia errado. O som dos trilhos rangendo não era o habitual e a luz piscava de forma irregular, lançando sombras grotescas pelas paredes da estação. Instintivamente, dei um passo para trás, meu corpo tenso e alerta. O trem emergiu dos túneis, mas não era como os outros trens que eu estava acostumado a ver. Sua estrutura era antiga e enferrujada, as janelas cobertas por uma camada espessa de sujeira. Não havia sinal de vida dentro dele. Um calafrio percorreu minha espinha quando percebi que algo estava profundamente errado. O trem diminuiu a velocidade, parando diante de mim. As portas rangiam ao se abrir lentamente, como se fossem resistir ao movimento. Um silêncio pesado envolveu a estação enquanto eu encarava o interior sombrio do vagão. Uma sensação de terror genuíno tomou conta de mim quando uma sombra se moveu lá dentro. Uma figura escura e indistinta, mas de presença assustadora. Sem pensar, dei as costas ao trem e corri na direção oposta. O som de passos rápidos ecoou atrás de mim, acompanhando meu ritmo acelerado. A adrenalina me impulsionou enquanto eu corria pelos corredores da estação, tentando desesperadamente encontrar uma saída. Atrás de mim, os passos se aproximavam cada vez mais. Eu não olhava para trás, com medo do que poderia ver. Minha mente gritava para encontrar ajuda, escapar dessa situação inexplicável que se desenrolava naquela noite sombria. Finalmente, avistei a saída da estação. Minhas pernas estavam fracas, mas eu me forcei a continuar. À medida que me aproximava da luz da rua, os passos atrás de mim cessaram abruptamente. Ofegante, saí para a rua deserta. Olhei para trás, mas não havia sinal da figura sombria ou do trem misterioso. Tudo parecia normal, como se nada daquilo tivesse acontecido. Aquela experiência na estação de metrô deixou lembranças ruins. Nos dias que se seguiram, me vi assombrado por visões fugazes da figura sombria e dos passos ecoando nos corredores vazios. Cada vez que fechava os olhos, era como se retornasse àquela plataforma deserta, sentindo a presença maligna atrás de mim. Minhas noites se tornaram inquietas e perturbadas. Sonhos estranhos e vívidos me atormentavam, recriando a cena sinistra da estação de metrô de maneiras distorcidas e aterrorizantes. A figura sombria se transformava em uma criatura grotesca, com olhos brilhantes e garras afiadas, perseguindo-me implacavelmente em um labirinto de túneis intermináveis. Evitei falar sobre o que aconteceu, temendo ser julgado como louco ou fantasiando sobre algo que não podia ser real. No entanto, a sensação de que algo terrível estava à espreita nas sombras só se intensificou com o tempo. Em uma noite particularmente escura e tempestuosa, quando os trovões rugiam no céu e a chuva batia contra as janelas, acordei sobressaltado por um som estranho vindo do lado de fora. A princípio, pensei que fosse apenas o vento uivando, mas então percebi que era algo mais próximo, mais pessoal. Levantei-me da cama e olhei pela janela. A rua estava deserta, envolta em escuridão e agitada pela tempestade. Mas algo capturou meu olhar. Uma figura parada sob a luz fraca dos postes. Era alta e esguia, com uma aparência nebulosa e indistinta. Meu coração disparou quando reconheci a silhueta. Era a mesma figura que vi na estação de metrô. Ela estava lá fora, me observando, sua presença sinistra preenchendo o ar com uma energia opressiva. Congelado pelo medo, observei enquanto a figura lentamente levantava um braço em minha direção. Um arrepio percorreu minha espinha
quando uma voz sussurrou em minha mente. Uma voz que parecia vir de além deste mundo. Richard. Não conseguia mais ficar parado. Recuei e fechei as cortinas, mas o sentimento de terror persistia, pairando sobre mim como uma sombra implacável. Tentei me convencer de que era apenas minha mente brincando comigo novamente, mas sabia, no fundo, que essa era uma presença real e ameaçadora. A sombra do medo continuou a pairar sobre mim, não mais como uma presença ocasional, mas como uma parte constante da minha existência. Minha mente se tornou uma paisagem assombrada, povoada por visões e suspeitas sombrias que eu lutava para ignorar. No entanto, o destino parecia determinado a me confrontar com o que quer que fosse aquela entidade sinistra que cruzou meu caminho naquela noite fatídica. Os eventos que se seguiram só serviram para reforçar minha convicção de que algo terrível e além da compreensão humana estava em jogo. Certa noite, enquanto eu tentava encontrar alguma paz de espírito em meu próprio lar, fui acordado por um ruído estranho vindo do porão. A casa estava envolta em silêncio, exceto por aquele som inquietante que ecoava pelo corredor escuro. Com o coração na garganta, desci as escadas hesitantes em direção ao porão. O cheiro de mofo e umidade se intensificava à medida que avançava. O que eu encontraria lá embaixo, eu não sabia dizer, mas algo me impelia a investigar. A luz do porão era fraca e irregular, lançando sombras distorcidas nas paredes. Foi então que vi. Em um canto escuro, havia uma figura parada, imóvel como uma estátua. Era a mesma presença sombria que me assombrava, alta, esguia e envolta em escuridão. Quem é você? Murmurei, minha voz ecoando no silêncio sufocante do porão. A figura não respondeu, apenas permaneceu ali, observando-me com olhos que pareciam refletir um abismo sem fim. Uma sensação de pânico cresceu dentro de mim, mas uma curiosidade doentia me impelia a continuar. "O que você quer de mim?" perguntei, minha voz trêmula. Então, a figura começou a se mover lentamente em minha direção, avançando com uma determinação sinistra. Meus músculos se contraíram de terror enquanto eu recuava, procurando desesperadamente por uma saída. Sem aviso, a luz do porão piscou e se apagou completamente, mergulhando tudo em trevas absolutas. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto tentava me orientar na escuridão claustrofóbica. Foi então que senti algo tocar meu ombro, gelado como o frio da morte. Um sussurro arrepiante ecoou em meu ouvido, uma voz que parecia vir de outro mundo. "Você nos viu. Agora pertence a nós." Um grito escapou dos meus lábios enquanto lutava para me libertar daquela presença sufocante. Corri às cegas pelo porão, ignorando a dor nas pernas e o terror que me consumia. Finalmente, a luz retornou abruptamente, revelando um porão vazio e silencioso. A figura havia desaparecido, mas sua mensagem ecoava em minha mente como um aviso sombrio. Desde então, não houve mais encontros diretos com aquela presença, mas seu impacto permaneceu. Meus dias se tornaram um exercício de evasão e paranoia, enquanto eu lutava para manter minha sanidade diante do desconhecido e do inexplicável. Agora, enquanto escrevo estas palavras, sei que minha história pode parecer insana ou fantástica para muitos. Mas para aqueles que enfrentaram o horror do desconhecido, saberão que há coisas neste mundo além da nossa compreensão, coisas que se esgueiram nas sombras e esperam por um momento para nos consumir. A noite continua a ser meu maior inimigo, pois é quando as barreiras entre os mundos parecem mais finas, permitindo que os terrores ocultos se manifestem. Que esta narrativa sirva como um aviso para os incautos. Há um véu de escuridão que esconde horrores indescritíveis, e uma vez que sejam vistos, não há retorno. Que eu possa encontrar paz um dia, longe das sombras que me assombram, mas até então, permanecerei vigilante, esperando pelo dia em que o desconhecido finalmente perderá seu poder sobre mim. Eu nunca fui supersticioso. Sempre encarei as histórias de fantasmas e aparições como meras lendas urbanas. Mas naquela noite fatídica, tudo mudou. Era tarde. O relógio marcava quase meia-noite, quando saí do trabalho e comecei minha caminhada solitária de volta para casa. A cidade estava estranhamente quieta, com poucos carros nas ruas e ninguém por perto. Enquanto atravessava um cruzamento deserto, meus olhos capturaram um movimento sutil à distância. Uma figura espectral, esmaecida pela penumbra da noite, pairava como uma sombra indistinta no centro do cruzamento. Meu coração deu um salto. O que era aquilo? Uma brincadeira de luz?
Uma alucinação causada pelo cansaço? A curiosidade, misturada com um medo crescente, me impeliu a me aproximar lentamente. Cada passo parecia ecoar no silêncio sobrenatural que envolvia aquela cena. Conforme eu me aproximava, a figura se tornava mais definida, revelando um contorno humano, mais etéreo e translúcido. "Quem está aí?" Eu chamei, minha voz vacilante. A figura não respondeu, apenas flutuou ali, pairando como se estivesse presa entre dois mundos. Fui invadido por uma sensação arrepiante de estar diante do desconhecido. Decidi dar mais um passo à frente. Foi então que comecei a perceber detalhes assustadores. O rosto, pálido e emaciado, era de uma mulher jovem. Seus olhos, fixos em mim, transmitiam uma tristeza profunda e um pedido mudo de ajuda. A figura usava um vestido antigo, coberto de manchas escuras, como se estivesse encharcado de sangue antigo. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu estava diante de um espectro, uma alma perdida, um fantasma de um passado sombrio. Instintivamente comecei a recuar, mas algo me deteve. Era como se a própria presença da mulher me compelisse a ouvir sua história não contada. Com a voz trêmula, perguntei: "O que você quer de mim? Por que está aqui?" A figura não respondeu em palavras, mas imagens começaram a se formar em minha mente. Vi flashes de uma casa em ruínas, cercada pela escuridão da noite. Gritos abafados, sombras sinistras movendo-se pelas paredes. Entendi. Aquela era a alma penada, como era uma alma penada, como era conhecida na vila onde um dia viveu, era uma jovem chamada Isabela. Os flashes de imagens em minha mente narravam sua trágica história. Isabela fora uma jovem de beleza rara, cuja vida foi ceifada de forma brutal e injusta. Isabela apaixonou-se por um jovem forasteiro que chegara à vila. Ele era misterioso e charmoso, mas escondia segredos sombrios sob seu sorriso cativante. A jovem entregou seu coração ingênuo a ele, ignorando os sussurros de cautela dos outros aldeões. A relação entre Isabela e o forasteiro rapidamente se transformou em um pesadelo. Ele revelou-se um manipulador cruel, obcecado pelo oculto e pelos segredos da morte. Sob o feitiço maligno do forasteiro, Isabela foi arrastada para um ritual macabro, um pacto sinistro que selou seu destino. A vila foi despertada pela tragédia quando o corpo sem vida de Isabela foi encontrado nas ruínas de uma antiga casa abandonada nos arredores. Seu rosto, marcado por uma expressão de terror eterno, assombrou os sonhos dos moradores por anos a fio. Agora, diante de mim, estava o espírito atormentado de Isabela, buscando desesperadamente libertação do seu tormento eterno. Ela ansiava por justiça, por vingança contra aquele que a levou à morte e profanou sua alma. Um frio intenso envolveu o ar, enquanto eu absorvia a terrível história. Minhas pernas tremiam, mas senti uma mistura de compaixão e determinação. "Eu te ajudarei", murmurei, minhas palavras parecendo pequenas e frágeis na noite silenciosa. Isabela me olhou com gratidão e tristeza antes de desaparecer lentamente na escuridão. O cruzamento ficou em silêncio novamente, mas o peso do que testemunhei continuava a pesar sobre mim. Decidi investigar mais sobre a história de Isabela. Percorri os arquivos empoeirados da vila, conversando com os mais velhos e ouvindo relatos sombrios que confirmavam a existência de um forasteiro sinistro que deixara um rastro de tragédia há muitos anos. Com cada peça do quebra-cabeça que montava, minha determinação crescia. Eu não podia deixar Isabela sem justiça. Planejei uma jornada rumo ao local onde sua vida fora arrancada. Entre as ruínas esquecidas, senti a presença sombria do passado, como se o próprio lugar guardasse segredos inconfessáveis. Durante uma noite tempestuosa, encontrei evidências perturbadoras que corroboravam a história de Isabela. Em um cofre antigo, descobri documentos ocultos que revelavam a verdadeira identidade e os propósitos malignos do forasteiro. Armei-me com coragem e determinação. O forasteiro, agora um ancião enigmático que vivia isolado nas sombras da floresta, precisava ser confrontado. Sob a luz da lua cheia, dirigi-me ao seu covil, onde um confronto épico entre o bem e o mal aguardava seu desfecho. Noite após noite, a presença de Isabela continuava a me assombrar. Seus suspiros ecoavam nos cantos escuros do meu quarto. Suas aparições fugazes refletiam nos espelhos como uma lembrança persistente do seu sofrimento inacabado. Eu estava determinado a trazer justiça ao seu espírito atormentado, custasse o que custasse. O confronto com o antigo forasteiro foi um embate de forças antigas e sombrias.
Sob o véu da meia-noite, eu o encontrei em sua morada enegrecida pela escuridão da floresta. Seus olhos eram profundos abismos de malícia. Seu sorriso um arrepio que gelava os ossos. A batalha espiritual que se seguiu foi além da compreensão humana. Sombras dançavam ao nosso redor. A própria atmosfera vibrava com energia maligna. Palavras ancestrais foram trocadas, selando nosso destino naquele momento fatídico. Finalmente, a verdade foi revelada. O forasteiro, uma vez chamado de Lorde das Sombras por aqueles que conheciam seu verdadeiro nome, admitiu sua culpa nos eventos que levaram à tragédia de Isabela. Ele lançara uma maldição sobre a jovem, uma maldição alimentada por sua sede de poder e conhecimento proibido. Com a coragem impulsionada pela determinação de libertar Isabela e restaurar a paz, invoquei antigas palavras de proteção e banimento. A batalha culminou em uma explosão de luz e trevas, uma tempestade espiritual que ecoou pelos confins da existência. Quando a poeira espiritual se dissipou, o forasteiro desapareceu na névoa da noite, sua presença desintegrada pela força da verdade e da redenção. Eu me vi sozinho, rodeado pelo silêncio quebrado apenas pelo vento sussurrante entre as árvores. Isabela apareceu diante de mim, seu semblante agora sereno e agradecido. Ela sorriu, um sorriso que continha a promessa de paz eterna. Com um último adeus silencioso, seu espírito se dissipou, liberado do tormento que a mantivera cativa por tanto tempo. O que aconteceu naquela noite mudou para sempre minha visão do mundo. Eu testemunhei a realidade por trás das histórias de terror, das aparições inexplicáveis, e aprendi que o mal pode existir em formas que desafiam nossa compreensão. Desde então, carrego o peso da experiência como um guardião dos segredos ocultos, um protetor dos perdidos e injustiçados. E, quando a escuridão cai e o vento uiva através das árvores, lembro-me da noite em que desafiei os mistérios do além e emergi, transformado, do outro lado. Que esta história sirva como um aviso a AOS que ousam sondar os limites do desconhecido. Pois nas sombras mais profundas da noite há segredos antigos que preferimos deixar esquecidos. Meu nome é Fernando e quero compartilhar com vocês uma experiência que mudou minha vida. Era uma noite sombria de outono quando tudo aconteceu. Eu estava voltando para casa tarde da noite depois de um longo dia de trabalho. As ruas estavam estranhamente vazias e o ar estava carregado de uma sensação de inquietação. Enquanto eu caminhava por uma rua deserta, avistei um mendigo sentado em um banco, à beira do meio-fio. Ele parecia frágil e desamparado, iluminado apenas pela luz fraca de um poste distante. Instintivamente, senti compaixão e decidi me aproximar para oferecer ajuda. Ao me aproximar, notei que algo não estava certo. Seus olhos brilhavam de uma maneira estranha na escuridão, e seu sorriso era desproporcionalmente largo. "Boa noite, senhor", disse eu, tentando parecer amigável. Ele ergueu lentamente a cabeça para me olhar, e seu olhar penetrante enviou um arrepio pela minha espinha. "Boa noite." Ele respondeu com uma voz rouca e áspera. Senti um calafrio, mas continuei, oferecendo-lhe uma barra de chocolate que tinha no bolso. Ele aceitou o presente sem tirar os olhos de mim. Fiquei desconfortável, mas tentei não demonstrar. Perguntei se ele precisava de mais alguma coisa, mas ele apenas sorriu novamente, revelando dentes amarelados e irregulares. Nesse momento, percebi que não deveria ter parado ali. Uma sensação de perigo se instalou em meu peito, mas antes que pudesse me afastar, ele segurou meu braço com uma força surpreendente. "Você parece ser uma boa pessoa", disse ele, sua voz baixa e quase sussurrante. "Posso lhe mostrar algo especial." Sua expressão mudou repentinamente para algo que eu só poderia descrever como malícia pura. Tentei me libertar, mas sua mão estava firmemente agarrada ao meu braço. Olhei ao redor desesperadamente, mas não havia ninguém por perto para me ajudar. Foi então que percebi que estava em perigo real. "Por favor, me solte", implorei, sentindo meu coração acelerar. Ele apenas riu, um som que ecoou pela rua deserta. "Eu tenho algo para você", murmurou, seus olhos fixos nos meus. Sem pensar, dei um passo para trás e forcei-me a correr. Ele tentou me agarrar novamente, mas consegui escapar e corri o mais rápido que pude. Não olhei para trás até chegar em casa, ofegante e em pânico. Aquela noite assombrou meus sonhos por semanas. Não consegui esquecer o olhar sinistro daquele mendigo e o medo visceral que senti naquela rua deserta. Desde então, evito caminhar sozinho à noite e sempre fico alerta.
É incrível como uma simples oferta de ajuda pode se transformar em algo tão terrível. Aprendi da maneira mais difícil que o mal pode se esconder sob qualquer rosto. Desde então, carrego comigo a lembrança sombria daquela noite, lembrando-me de nunca abaixar minha guarda novamente. Espero que minha história sirva como um aviso para todos. Nunca subestime o perigo que pode estar à espreita nas sombras, mesmo nas situações mais cotidianas.